Eu tive AIDS por 2 meses. Há 7 anos, eu tive AIDS por 2 meses. AIDS mesmo. Olha só, eu não morri. Eu continuo aqui. A AIDS não, ela vazou, evaporou de mim e sumiu. A AIDS é coisa do meu passado, desde que eu me tornei indetectável. Já o HIV sobreviveu, assim como eu. O HIV é um vírus que você não vê, pois eu me pareço tanto a você, não é mesmo? Eu poderia ser você, e você poderia ser eu. O HIV não escolhe bicha, machão, santo ou ateu. Vou repetir. O HIV não escolhe bicha, machão, santo ou ateu. Tanto faz onde você se meteu ou com quem você se meteu. O HIV é meu e é teu. É de quem cruzar o caminho, seja monogâmica, fiel, bolsominion, esquerdomacho, idosa, tarado, mãe de família, trava, empresário. O HIV se lixa se você está no armário. Quando me encontrou, o HIV chegou como quem não quer nada. Me encheu de beijinhos e me levou ao orgasmo. O HIV é um vírus apaixonado. E não, isso não é um pleonasmo. Eu me lembro muito bem do meu primeiro namorado. Pera, eu já sei o que você está pensando. Não, ele não é o culpado. Ou você aponta o dedo na cara de quem te passou um resfriado. Ele foi vítima do estigma, tão cruel que dói até na rima. E justamente por medo da discriminação, por mais de meia década eu me privei de amar e ser amada. Eu enclausurei meu tesão e em vida me fiz sepultada. Mesmo indetectável e intransmissível, eu me sentia desprezível. Por causa de um vírus invisível, que há 1/4 de século já não é mais uma sentença de morte. Acorda. Amar não é brincar com Amar não é brincar com a própria sorte. Amar é simplesmente amar e nos faz mais fortes. Vírus da imunodeficiência humana. Por que você acha que você é diferente, hein, boy? Hein, mana? A sua ignorância não me engana e nem te coloca à margem da epidemia. Pode parar com essa putaria de me julgar baseada no teu preconceito. O meu HIV não é defeito. É um vírus, uma doença crônica, uma falha no sistema. E definitivamente não é o meu maior problema. Você tem medo de trepar comigo porque vai pegar? Você tem medo de me amar porque eu vou morrer? Ou você não sabe porque nunca conheceu ninguém com HIV? Oi, prazer. Bom, em que mundo você vive? Não vamos todos morrer? Em que mundo você vive? Não vamos todos morrer? Por acaso você se apresenta às pessoas: oi, prazer, eu sou fulano, tenho diabetes e enxaqueca. Pelo amor da buceta, mãe de cada um de nós. O que é maior para você? A sua ignorância, o seu preconceito ou o HIV? Começamos em grande estilo, Jéssica Balbino. Começamos em grandíssimo estilo com Marina Vergueiro lendo um poema dela. Vou apresentar a Marina Vergueiro aqui para quem está nos ouvindo, para saber de quem estamos falando. A Marina, ela escreve poesia desde os 9 anos de idade, quando quis presentear os irmãos após uma longa viagem da qual não pôde participar. Desde então, a poesia ganhou status de terapia e passou a ser uma ferramenta de sobrevivência para viver aos trancos e barrancos, bem como as alegrias da vida. Com poesias publicadas em diversas antologias dos saraus de São Paulo, é autora de Exposta, seu primeiro livro que será publicado em dezembro desse ano, de maneira independente e através de financiamento coletivo. Viajante compulsiva está na procura do próximo destino. Em 2018, fez uma viagem de 4 meses pela Ásia e África, em que pôde mergulhar em si mesma. Não escreveu nenhuma poesia durante o período, mas voltou mais inspirada do que nunca. Formada em jornalismo, atualmente atua na área de conteúdo digital para pagar os boletos, mas trabalha para que no futuro próximo possa viver de arte. Grande Marina, muito bem-vinda ao Rabiscos. Que prazer muito começar obrigado. Esse episódio com essa poesia tão bonita. Seja bem-vinda. Vocês percebem que até a mini bio da Marina é uma poesia, né? É uma mini bio poética. Você quer escrever a minha também, Marina? Bora conversar sobre isso. Me conta a história. Eu quero ter uma mini bio tão em grande estilo assim, igual a sua. Por favor, vai. Muito legal. Marina, pra gente começar o nosso papo aqui, achei muito curioso quando a gente, eu e a Jéssica, a gente conversa muito sobre os entrevistados, sobre as pessoas que a gente quer vir, e a Jéssica falou com muita alegria, assim, falou, eu quero convidar uma escritora, a Marina Vergueiro, ela tem HIV
e a gente queria falar um pouco disso, queria falar um pouco de gordofobia, e naquele mesmo momento, assim, eu já parei e pensei muito assim, quanto da literatura fala disso? É tão pouco que na hora de espanto, de pronto, eu não tive nenhum nome, talvez, a não ser Caio Fernando Abreu, que fez muita exposição, de certa forma, nos anos finais da sua vida, assim, mas eu fiquei assim meio estupefato, assim, sabe? Falei, nossa, parece que a gente não tem ninguém abraçando isso na literatura. Como que é isso? Como que foi isso para você e como que você decidiu embarcar nessa? Bom, primeiramente, obrigada aí pelo convite, né? Aliás, primeiramente, fora Temer, fora Bolsonaro, fora Nova Era. Maravilhoso. Mas, enfim, bom, eu escrevo poesia desde muito tempo, antes de eu descobrir que eu convivo com HIV, né? Mas, enfim, você tem razão em relação às referências, sobre o vírus, sobre a doença, a AIDS, que são duas coisas diferentes, mais pra frente a gente pode abordar isso, mas enfim, as referências que existem são muito poucas, porque a AIDS sempre foi vista sempre foi falada através do prisma da saúde, né? Então a gente não fala isso, nunca se humanizou, né, essa doença, apesar de, enfim, estar tão presente no nosso imaginário e principalmente nos nossos medos, né? Medo coletivo aí na sociedade, em todas as sociedades, não só ocidentais, não se fala muito sobre o tema, apesar de se falar tanto, né? É meio engraçado isso, mas de fato esse ano, o ano passado lançaram uma antologia que chama Tente Entender o que eu Tento Dizer, que é, na verdade, uma frase do Caio Fernando de Abreu, e essa antologia ela foi organizada pelo Ramon Nunes Melo, editada pela Bazar do Tempo, e aqui eles juntaram muitos nomes e falam da doença, né, e do vírus. Então é bem bacana isso, é uma coisa nova, porque realmente não se fala sobre isso. E o motivo pelo qual eu demorei tanto, né, acho que para conseguir superar os meus próprios medos e preconceitos, para ter uma coragem em lançar meu livro, que já está aí na gaveta há 5 anos, foi porque eu senti assim, uma abertura após me relacionar com algumas pessoas, assim, das artes que estão dispostas a falar sobre o tema de uma maneira, assim, mais humana mesmo, entendeu? E, assim, mulheres, então, minoria ainda que falam sobre isso, sabe? É como se a gente não existisse, né? Sempre falam dos homens gays, ou dos transexuais, ou, enfim, não falam das mulheres, né? E principalmente das mulheres heterossexuais, monogâmicas, como era o meu caso na época, né? Enfim, já não é mais, mas... Muito bom. Marina, é engraçado você falar desse livro do Ramon, porque é um livro que eu acompanhei muito durante o processo em que ele foi sendo feito. Várias pessoas que eu conheço estão nessa antologia, e é um livro que eu não tenho. Ontem eu estava numa livraria, eu peguei esse livro e aí eu estava matando o tempo e falei, bom, deixa eu olhar aqui. E aí isso, são vários textos, e eu fiquei pensando, meio que foi tipo um sinal, porque eu já tinha te convidado para estar aqui com a gente e fiquei pensando nesse livro e fiquei pensando no teu processo também, porque aí você estava comentando sobre o Exposta, que é um livro que você tem há bastante tempo, mas teve receio de falar sobre, enfim, de publicar, e agora, finalmente, você está desengavetando ele. Eu queria que você falasse mais sobre o Exposta, de como que veio esse título, de como que tem sido esse processo. Bom, então, antes de mais nada, só falando um pouquinho mais sobre esse livro do Ramon, quando eu peguei ele, eu não li ele inteiro ainda, estou lendo aos poucos as poesias, mas quando eu peguei, a primeira coisa que eu vi foi a dedicatória, que é em memória de diversas pessoas. Aqui fala do Betinho, do Cazuza, Fred Mercury, etc. E dentre esses nomes eu vi que não tinha nenhuma mulher, assim, isso me deixou um pouco chocada. E eu acho que também tem a ver com a representação enfim, das mulheres nesse universo, né? É como se a gente não existisse, mas a gente existe. Parece que a gente fica calada, né? Com medo, porque, enfim, acho que um dos meus maiores medos em relação a
a falar sobre a minha sorologia era ser considerada promíscua, enfim, essas coisas que, né, são sempre... enfim, as pessoas sempre dizem isso sobre as pessoas que convivem com HIV. E então acho que o processo do meu livro também tem a ver com isso, sabe? Porque esse livro chama Exposta porque ele fala basicamente sobre mim. Eu não sei escrever sobre outra pessoa. Acho lindo esses poetas que conseguem fazer poesia sobre questões sociais, etc. Eu sou grande admiradora do Thiago Peixoto, poeta ambulante, mas assim, eu não tenho esse dom dele. Eu escrevo muito sobre mim, né? Eu falo que eu faço poesia de sobrevivência, que é um negócio que sai daqui de dentro, que eu vomito para fora para poder continuar existindo. E assim nasceu Exposta, que é tipo uma coletânea do meu trabalho ao longo do tempo, né? E eu queria muito incluir essas poesias que eu escrevi durante o tempo que eu fiquei no hospital, porque eu cheguei a ficar doente com AIDS, né? Por 2 meses, como eu já disse na poesia. E peraí que eu me perdi. Nós estávamos falando do Exposta e de como é que foi esse processo. Então, eu queria incluir algumas poesias que fazem parte desse processo, porque também, né, de descoberta da doença, de superação, né, da doença e depois, a partir daí, conviver com o tratamento, com o vírus e com todas as questões que envolvem isso. Eu tenho várias poesias sobre isso. Eu queria incluir no livro Exposta, só que eu não tinha coragem, entendeu? Eu não tinha coragem de publicar porque eu tinha medo do preconceito que eu ia sofrer, do que as pessoas iam pensar por mim. Aliás, nem era tanto do preconceito, eu tinha medo do que as pessoas fossem pensar sobre mim, né? E então eu falava assim, nossa, que hipócrita, eu vou tirar essas poesias e vou publicar um livro chamado Exposta sem essas poesias, que são tão importantes. Entendi. Daí depois eu falei, nossa, não, eu vou fazer com um pseudônimo. Daí eu pensei, nossa, mais hipócrita ainda, que não tem coragem de dar... Exposta com pseudônimo, né? Gente, exatamente. Isso é autocrítica, né? Isso aí, olha, responsa, hein? E daí eu fiquei batendo a cabeça durante muitos anos, principalmente com uma amiga minha que assim, a artista, né, que deu vida, imagem às poesias, a Drica Prats, uma artista plástica incrível. E ela sempre me ajudou no processo, né? Eu sempre escolhi, desde que eu decidi fazer esse livro, eu chamei ela, convidei para participar e a gente meio que começou um processo criativo juntas, né? E a gente discutia muito sobre isso, ela me dando muita força para eu conseguir sair do armário em relação a isso, botar o livro na rua, que era importante. Eu cheguei até a procurar uma pessoa do partido, contei essa história, ela falou, esse livro tem que estar na rua. E eu achava isso também, mas eu não conseguia, sabe? Acho que era um processo muito de empoderamento, de autoestima, de estar confiante no meu próprio corpo, com esse vírus tão pequenininho, mas que, enfim, tem toda essa carga pesada em volta dele. Entendi. E agora eu botei pra fora, escrevi essa poesia e é isso, eu vou correr atrás desse livro aí e botar ele na rua. Se Deus quiser, em breve volto pra lançar ele com vocês. Sim, Opa, a gente quer muito. Marina, recentemente o nosso presidente, ele acabou com o departamento de AIDS, né? E eu queria, enfim, de HIV e tal, eu queria saber como é que isso chegou pra vocês, se isso também foi um combustível para tirar o livro da gaveta, para discutir mais isso, para gravar um vídeo que você gravou no Itaú Cultural, declamando uma poesia sobre o tema, enfim, eu queria saber como é que isso chega aí para você que, né, é soro positivo. Bom, chega como uma urgência, na verdade, né? Uma urgência de gritar, e não necessariamente gritar, porque acho que a gente está gritando muito ultimamente, cada um de um lado e ninguém se escuta, mas chegou como uma urgência de falar sobre o assunto, né? É muito engraçado porque foi todo um processo de construção, assim, quando eu me deparei que talvez o Bolsonaro pudesse ganhar e enfim, a gente começasse a andar para trás em diversas questões, inclusive essa por conta desse moralismo, né, hipócrita do governo dele. Eu comecei a entender que, de alguma maneira ou de outra, eu ia ter que botar a cara na rua e lutar pelos meus direitos e me tornar ativista mesmo, né? Não no sentido político, né? Mas acho que principalmente em relação à comunicação, que é a minha área, e que não deixa de ser política também.
E é muito engraçado esse processo, porque eu lembro que nas minhas discussões com a Drica, no processo do livro, eu falava, eu não quero lançar esse livro porque eu não quero que as pessoas achem que eu só vou falar sobre isso agora, entendeu? Só vou falar sobre HIV, AIDS, eu não quero me limitar, porque eu sou muito maior que isso. E ela falou, você só vai falar sobre isso se você só falar sobre isso, entendeu? E daí, aos poucos, eu fui, enfim, entendendo esse momento, entendendo que eu preciso sim falar sobre isso, principalmente agora, nesses tempos obscuros que a gente está vivendo, no qual a gente está dando bilhões de passos para trás, em todos os quesitos, todas as políticas sociais, mas também de saúde. O Brasil é um país pioneiro em relação ao tratamento de HIV/AIDS, né? Lá no final dos anos 90, eles lançaram um programa de HIV/AIDS junto com o governo federal, as ONGs, todo mundo se uniu para conseguir botar isso na rua, fazer frente às farmacêuticas americanas que queriam impor preços exorbitantes e impossibilitar o tratamento, né? E daí as ONGs, elas começaram a pressionar o governo federal e, enfim, na época o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, o ministro da Saúde era o José Serra, e eles tiveram um papel muito importante aí na história do tratamento da doença no mundo inteiro, porque o Brasil foi o país que começou essa história de fornecer o tratamento universal para todo mundo, né? Porque o Brasil entendeu que ao tratar as pessoas que têm o vírus, elas também é uma maneira de conter a epidemia e é uma maneira muito mais barata também, porque você evita diversos outros custos com hospitais e tratamentos decorrentes de doenças oportunistas, né? Então, sim, esse governo está destruindo tudo que governos anteriores fizeram em prol da saúde do Brasil, em prol, enfim, de pessoas que vivem com o vírus e as pessoas que convivem com elas também, né, para que as pessoas com quem a gente convive, pessoas que são soro diferentes, né, possam ter saúde também. Então, não tem muita opção, a gente tem que botar o bloco na rua mesmo e fazer frente a isso que está acontecendo, né? Ele está destruindo aos poucos. Ele acabou com o departamento, ele também começou agora, ele fechou todos os canais de comunicação referentes a isso, sabe? Parece que ele não quer que a população se informe, né? Ele, inclusive, ele cancelou um monte de contratos com farmacêuticas que fabricavam genéricos, né? Porque um dos grandes feitos do Brasil, na verdade, para conseguir pagar, né, o tratamento para todo mundo através do SUS, que foi que o Brasil começou a fabricar os próprios, quebrou as patentes das farmacêuticas estrangeiras e começou a fabricar os remédios aqui no Brasil, entendeu? Que é muito mais barato. E o Bolsonaro agora acabou de cancelar um monte de contratos com essas empresas que, enfim, traziam uma economia de 20 bilhões de reais pro SUS. Então, assim, a gente não sabe até quando a gente vai ter remédio. Então, a gente tem que falar mesmo, sabe? Eu acho que através da arte, no meu caso a poesia, a gente consegue sensibilizar as pessoas, né? Quando eu estava no processo criativo dessa poesia pro Itaú, eu queria muito que fosse uma poesia que mostrasse para as pessoas um pouco o preconceito delas, mas não de uma maneira, assim, inquisitiva, sabe? Tipo, apontando o dedo na cara e falando, nossa, você é horrível. Mas, na verdade, assim, contar uma história que as pessoas falassem, nossa, não acredito que eu fiz isso, que preconceito, nossa, eu não sabia sobre isso, devia me informar melhor, sabe, esse tipo de coisa. E eu acho que a arte serve para isso também, né, porque na coisa didática a gente já não está conseguindo muito, né, as pessoas acham que o mundo é plano agora, então ninguém acredita na ciência. Não adianta chegar e falar assim, por A mais B, como que se pega o HIV, entendeu? O cara vai ter medo de me beijar na boca. Então a gente tem que, né, tentar trabalhar as informações de uma outra maneira. Que as fake news estão por aí, né? E a gente vê que é bem isso que você está falando. Os conflitos são tantos, né? Que você usa da arte, você usa da poesia para
de uma forma talvez até autoterapêutica, né? Você consegue também se entender e colocar isso para fora, que eu acho muito bonito. Eu, como amante da arte, né? Nós que trabalhamos com isso, a gente sabe dessa expressão que tem. Eu até citei o Caio Fernando Abreu, porque foi justamente com ele que eu tive os primeiros contatos com essa angústia toda dele, né, com o HIV, né, nos contos, na primeira, segunda e última carta Para Além dos Muros, e mais uma carta Para Além dos Muros que ele publicou na época, pouco tempo até antes de morrer. E eu queria te perguntar uma coisa assim, você hoje fala com muita gente, você consegue alcançar muita gente que gosta da arte e tudo mais. Nós, por exemplo, temos um público muito, muito amplo, né? E a gente não sabe aonde que um podcast, por exemplo, pode chegar. E eu tenho certeza que tem pessoas que estão na mesma situação que você hoje e talvez não tenha ou se sinta deslocado em algum tipo de expressão ou não tenha algum tipo de conforto ainda que você encontrou através da arte e não tenha encontrado. Como que você pode falar para essas pessoas e como que você acha que pode ser feito esse sair do armário, né, conforme você falou agora há pouco? Bom, é muito louco, porque a partir do momento que eu comecei a expor, né, a minha sorologia, muitas pessoas próximas começaram a se aproximar de mim para falar sobre isso e falar, puta, mas tem um tio que tem isso, tenho um amigo que convive com HIV, tem um amigo meu que namora um cara que tem HIV, enfim. E é muito louco, porque as pessoas elas só começam a falar sobre isso a partir do momento que alguém fala, né? Então acho que é por isso que é muito importante a gente falar, porque é uma doença que ela... Cara, eu sempre achei que o HIV ele faz muito mais mal para a cabeça do que para o corpo em si. Uma vez você estando em tratamento, tá? Claro, você nunca pode deixar de tomar o remédio, isso é real. Mas assim, por causa do estigma, você fica louco, assim, eu fiquei muito louca, só que eu tive o privilégio de ter uma família que sempre me apoiou, uma rede de amigos muito legal, que também sempre me apoiou, fiz terapia, faço terapia ainda. Não é todo mundo que tem, né, todas essas ferramentas de privilégio. Então, eu acho que, assim, em primeiro lugar, eu me disponibilizo sempre para conversar com as pessoas, né? Quem tiver com medo, tiver com dúvida, tiver se sentindo meio perdido, quiser conversar comigo, só me chamar nas mídias sociais aí, que eu sempre vou ter uma palavra de apoio dentro das minhas possibilidades, sabe? Assim como algumas pessoas fizeram comigo também, sabe? Alguns ativistas da causa, sabe, conversaram comigo e me escutaram. Então, assim, eu diria para que vocês, né, que estão por aí sofrendo os calados, assim, procurem se abrir com alguém que fale abertamente, sabe? Me procura a Micaela Cirino, o pessoal da Louca de Favirens, vai conversar com gente que está falando sobre isso, que essas pessoas com certeza vão poder te dar uma palavra de apoio e te empoderar para poder sair do armário. E sair do armário, gente, em qualquer lugar, qualquer tipo de armário que você está, é sempre libertador, assim, sabe? Você poder ser quem você realmente é. E é isso, e esse pessoal também me ajudou muito, principalmente o pessoal da Louca de Favirens, né, que é um coletivo da USP. Na verdade, assim, eu conheci Louca de Favirens, que é um nome meio peculiar, porque Favirens é um dos medicamentos do tratamento antirretroviral, né, que deixa a galera louca mesmo, assim, é tipo um ácido, assim. Eu nunca tomei esse, graças a Deus, porque eu acho que eu não ia conseguir viver. Mas é um dos mais comuns e é muito difícil a adesão, justamente porque, imagina, você está indo trabalhar às 7 da manhã e você está andando e você começa a ter uma viagem de ácido, assim, é mais ou menos assim. E esse pessoal da Louca, né, que eles chamam de coletiva, eu conheci através de uma amiga lá no CRUSP, da USP aqui em São Paulo, mas eles têm membros que estão no Brasil inteiro e eles fizeram uma campanha no começo do ano, no Carnaval, sobre prevenção, né, que o governo federal esse ano, tipo, ignorou, assim, fingiu que a galera usa camisinha no carnaval, pegou o dinheiro, não sei onde enfiou o dinheiro das campanhas, mas ficou quietinho. E eles me chamaram para fazer essa campanha, então foi quando, pela primeira vez, na verdade, eu postei uma foto lá com a minha cara, falando que eu tinha HIV, e foi a primeira vez que eu saí realmente em público em relação a isso. Eles me ajudaram muito para isso. Então, eu digo que vocês procurem as pessoas que estão falando sobre isso e
e vai se sentir acolhido, sabe? Não tá sozinho, ninguém tá sozinho. Pô, só no Brasil mais de 1 milhão de pessoas tem, sabe? Outras 300 mil não sabem que tem. Então, vai trocar ideia. Marina, eu queria te perguntar o que mudou, aliás, acho que deve ter mudado muita coisa, mas eu queria te ouvir falar sobre isso. O que alterou na sua vida de antes para agora, né? Da Marina antes do HIV e a Marina depois do HIV. Porque quando eu te vi falando sobre e vi a poesia e tudo mais, eu fiquei pensando nisso, porque eu falei, é super aquele ponto fora da curva, né? É totalmente fora do que a gente imagina, ou do que o estigma faz a gente pensar, né? A gente sempre acha que, enfim, a gente nunca acha que alguém próximo da gente vai estar com HIV, ou que uma mulher que seja hétero vai ter HIV. A gente nunca pensa sobre isso, né? A gente sempre marginaliza também as pessoas que podem ser portadoras, enfim. Eu queria que você comentasse sobre isso, assim, de como é que foi ter que lidar com isso, saber disso, receber essa notícia, para hoje estar aí falando sobre isso e estendendo a mão para outras pessoas e também fazendo um trabalho que é educativo com a população, né? Porque você me explicou muito sobre. Então, que são coisas que a gente não acessa, né? E eu tô falando que, assim, eu sou uma pessoa que eu sou jornalista, então eu teria que saber disso. Mas eu não sei. Aí eu fico imaginando, sei lá, minha mãe, meu pai, enfim, né? É engraçado você falar sobre, né, esse didatismo aí. Toda vez que eu conto para alguém, eu tenho que explicar tudo como funciona, né? Essa questão da carga viral, da indetectabilidade, do CD4, que são as nossas células de defesa. E eu não tenho nenhum problema com isso. Eu aprendi, né? E é engraçado que eu acho que às vezes eu sei muito mais do que muitos médicos de outras especialidades. Assim, eu acho que não é obrigação de ninguém saber detalhes sobre isso. A gente acaba sabendo mais, de fato, por conta das necessidades da vida, sabendo mais sobre um assunto ou sobre o outro. Eu acho que o mais importante é a gente saber que a gente não pode discriminar e principalmente entender assim, como se transmite o vírus e como se protege e como o tratamento é eficaz. Não ter medo, sabe? Eu acho que isso é o principal. Voltando sobre a sua pergunta, o que me mudou, como era a Marina de antes e como a Marina depois do dia 20 de maio de 2012, que foi quando eu descobri, cara, eu sou mais ou menos a mesma pessoa, assim. Basicamente o que mudou é que eu sou uma pessoa completamente positiva, agora em todos os sentidos, né? Não só na minha sorologia, eu brinco sobre isso, porque eu realmente acho que eu me transformei numa pessoa melhor. Nunca imaginei que pudesse acontecer isso comigo, apesar de eu sempre ter tido medo, né? Porque eu cresci nos anos 90 e todo mundo ia morrendo de AIDS e era uma coisa louca, assim, o preconceito, o estigma, eu tinha medo. Mas, enfim, eu sempre fui meio caxias, eu sempre me preocupei muito com a minha saúde, sempre usei camisinha. Então, eu achei que eu tivesse tranquila em relação a isso. Aí, quando eu descobri, meu mundo desabou, foi horrível, até porque eu fiquei muito doente, né? Eu descobri já doente. E daí eu descobri que eu queria viver desesperadamente. Eu amava a vida, eu amo viver. E eu falei, não, beleza, eu vou lidar com isso aí. Como que tem que fazer? Né? E a minha médica me ensinou, você tem que tomar o remédio todo dia, cuidar da sua saúde, fazer exame a cada 6 meses, fazer check-up geral. E eu acho que eu passei a me cuidar muito mais, sabe? Eu me cuido muito mais, eu cuido mais do meu corpo, da minha cabeça, do meu espiritual. Eu fui buscar diversas ferramentas para me ajudar na minha revolução pessoal. Por exemplo, eu me transformei budista, né? Eu me transformei não é a palavra, mas eu me... Como chama, gente? Esqueci. Eu me converti ao budismo, né? Na verdade, eu conheci o budismo quando eu estava no hospital. Uma amiga foi me visitar e, enfim, o budismo foi um dos motivos pelos quais acredito que eu esteja aqui, sabe? Porque ele me ajudou a conter as minhas ansiedades, meus medos enquanto eu estava no hospital. E a partir daí ele transformou a minha vida, né? O budismo me ensinou que nosso futuro é de acordo com o que a gente pensa no momento agora, né? Então, se a gente pensar besteira, pensar merda, vai dar merda lá na frente. É a lei da atração. E o HIV me transformou numa pessoa positiva mesmo. Eu vejo a vida de uma outra forma. Eu eu aprendi a... Na verdade, não sei se foi o HIV, mas a experiência de ter ficado muito próxima da morte me colocou muitas
muitas coisas em perspectiva, assim, sabe? Será que vale a pena realmente sofrer por isso? Ou por aquilo? Será que vale a pena eu guardar os meus sentimentos bons pra mim? Sabe, hoje em dia, se eu gosto de alguém, eu chego e falo. Eu não tenho medo de assumir os meus sentimentos, de botar pra fora. Nem sempre dá muito certo. Às vezes eu me frustro, na maioria das vezes, mas pelo menos eu não vou morrer com isso, entendeu? Dentro de mim. Então, eu acho que é isso. Eu não mudei muito em relação a quem eu sou, mas eu mudei a maneira como eu levo a vida. Eu levo a vida de uma maneira mais fácil, mais leve. Emendando... Pode falar. Diga. Pode falar. Não, apesar de que eu tenho que tomar remédio todo dia, eu enfrento problemas colaterais, entendeu? Recentemente eu tive que mudar meu tratamento por conta de uma úlcera que faz muito mal pro meu estômago. Então, assim, tem essas questões que a gente tem que lidar, mas são questões da vida normais, né? Outras doenças também fazem com que a gente tenha que lidar. Tem pessoas que já tiveram câncer, pessoas que têm diabetes. A gente tem que superar os obstáculos, transformar em oportunidade e, enfim, seguir, né? Porque se a gente se entregar... Na real, a gente tá até... enfim, todo mundo fica doente o tempo todo, né? Então a gente lida com tratamentos o tempo todo, né? Acho que não é uma exclusividade, né? Emendando isso que você falou, eu queria também, dentro desse contexto que a Jéssica perguntou, como que mudou você como poeta, né, escrevendo poesia hoje? Como que mudou sua relação como consumidor de poesia? Como que você passou a consumir poesia antes e depois também dessa mudança de vida que teve, né? Porque a gente sabe que as nossas relações com o que a gente lê, com o que a gente procura absorver para crescer, né? Você falou que converteu ao budismo e tudo mais. Como que foi isso, assim? Como que você pode falar pra gente nesse sentido? Cara, logo no começo eu comecei a procurar tudo de literatura, tudo de informação para eu entender, para me situar no mundo. Busquei pessoas que também fossem positivas. Durante um tempo eu até me coloquei numa rede social de encontros só de pessoas positivas, até que caiu a ficha. Eu falei, nossa, gente, agora então eu só vou poder me relacionar com um certo tipo de pessoa. Então no começo você quer entender e você fica ávida, você acha diferente, você quer mergulhar nesse universo e enfim, participar de um gueto, né? Daí, a partir do momento que você se dá conta que, na verdade, você é só uma pessoa como qualquer outra, o seu universo começa a se abrir, né? E então, claro que eu me interesso muito por produções artísticas, né, filmes, poesia que lidam do tema, porque eu me identifico, né? Tem um museu que eu tive a oportunidade de visitar, chama Whitney, lá em Nova York. Eu fui fazer um trabalho lá e eu fui visitar esse museu. Esse museu me deixou assim a flor da pele. Eu chorei do começo ao fim. Nunca aconteceu isso comigo na minha vida. Mas é porque tem zilhões de obras de arte lá que falam sobre a epidemia, né? Então eu me identifiquei. Foi como se aquele museu fosse para mim, assim. Então, obviamente, isso me toca muito. Mas em relação à minha própria produção, foi bem difícil, assim, porque justamente essa questão... Eu até fiz algumas poesias nesses 7 anos aí que eu tô lidando com isso, mas eu enfrentei um tipo de bloqueio mesmo, porque eu acho que a partir do momento que você não tá se sentindo livre, sabe, em relação a você mesmo, você não se aceita direito, ou você tem medo que os outros não te aceitem, você fica meio, sei lá, paralisada, assim, né? Imobilizada. E, então, eu só me dei conta disso quando eu fui fazer essa oficina no Itaú Cultural recentemente, com o pessoal ali, que era uma oficina que era justamente para abordar o tema HIV e AIDS através das artes todas, né? E a partir daí que eu me dei conta que esse meu bloqueio tinha a ver com isso, de não conseguir falar quem eu sou realmente, porque a arte, a criação artística é isso, né? Você se expressar. E quando você não consegue falar uma parte de você que é tão importante, né? E nem é tão importante assim, na verdade. Ela é mais importante para a sociedade do que para mim. Ela é só uma pequena parte de mim, assim. Mas a partir do momento que você não consegue expressar quem você realmente o negócio não flui, sabe? Como eu disse pra vocês, eu me senti uma farsa. Como assim exposta? Sabe? Eu não tô me expondo nada, não tem nada a ver isso aí. Então, eu dei uma brecada, por isso que agora que eu me sinto livre, nossa, estou super inspirada, escrevendo bastante, relendo algumas poesias que eu escrevi no hospital também, que, cara, são poesias super importantes pra mim, sabe? E que eu deixava ela engavetada ali, que ninguém conhece, porque eu tinha medo do que as pessoas vão falar. Se quiser, eu posso ler uma pra vocês agora. Opa, a gente quer. Com o maior prazer.
Demorou, bora aí. É assim, ó. Não sou louca nem demente, sou poeta. Absolutamente... vou voltar. Não sou louca nem demente, sou poeta. Absolutamente consciente de que não existe linha reta. Não sou frígida nem casta, sou positiva, regada por um estigma que devasta e me deixa morta mesmo viva. Eu não sou doente nem deprimida, eu sou poeta. Eu espremo o suco da vida e adoço com antirretroviral a dieta. Eu não sou triste nem coitada, eu sou positiva, imunodeficiente carimbada, alegre, triste e um tanto agressiva. Eu não sou positiva nem poeta, eu sou Marina. A minha infecto é a minha seta. Eu faço questão de incluí-la na rima. A minha infecto é a minha infectologista, que, enfim, salvou a minha vida, né? Junto com os remédios e com tudo. Então, na época do hospital, eu desenvolvi uma grande obsessão pela minha infectologista. Muito legal a poesia também. Parabéns. Eu amei. A Marina é muito louca. Eu fiz uma poesia pra ela também, gente. Ai, que tudo. Na qual eu falava pra ela transar com camisinha, vê se pode. Maravilhosa. Marina, eu queria te ouvir, porque a gente sempre conversou muito a respeito de questões ligadas a corpo, a gordofobia, e aí, conversando com você sobre o podcast, você falou sobre isso, você falou isso está presente em toda a minha vida, está presente em todo o meu trabalho, e eu entendo que falar de HIV é também falar de corpo, né, a gente está o tempo todo falando aí sobre corpo também, né, a gente passa pelo corpo e tal, e a gordofobia também. Eu queria que você falasse um pouco do teu trabalho nessa vertente, você tem aí uma militância, poesias nessa linha e tal, eu queria te ouvir sobre. Olha, é muito engraçado, né? Porque depois que eu descobri o HIV, eu fiquei um tempo batendo cabeça, né? Tipo, sofrendo. Ai, o que eu vou contar pro meu namorado ou pra minha namorada que eu tenho? Eles vão me abandonar. E quando eu me libertei disso, eu falei, caralho, o único problema que realmente me atrapalha na vida é a gordofobia, sabia? Sério, eu sinto que eu perdi uns 20 anos da minha vida com isso, sabe? Sem me aceitar. E eu admiro muito o trabalho que você faz, Jéssica. Ele foi também muito importante para o meu empoderamento. Todas essas mulheres nessa rede, né, que falam sobre isso, sobre aceitação, sobre o corpo livre, me ajudaram demais a me aceitar. Claro, o processo de terapia também foi muito importante para mim, mas... Ainda assim, eu acho que é a coisa que é o meu maior trauma, é o que mais dói assim, em mim, sabe? Todo o preconceito que eu sofri durante tantos anos por conta disso, e como eu mesma, né, tinha preconceito contra mim mesma, eu mesma sempre fui uma pessoa gordofóbica comigo, ainda sou, sabe? Ainda tenho que ficar o tempo inteiro quebrando certos padrões. Inclusive, eu emagreci um pouco, né, o ano passado, eu estava viajando e tal. E daí, quando eu voltei de viagem, eu comecei a fazer esporte, assim, regularmente, que eu amo. Eu me reencontrei com o esporte, né, que é o basquete, que eu gosto muito, apesar de ser baixinha. E eu descobri que, assim, eu parei de jogar basquete por causa da gordofobia, entendeu? E assim, eu voltei a fazer esporte, né, tipo, eu emagreci um pouco, mas ainda assim eu tava acima do peso. Eu voltei a fazer esporte e, eu jogo super bem, eu me divirto, faz super bem pra mim, sabe? Eu vi o quanto a nossa sociedade fica falando, que gordo como que é? É preguiçoso, nojento, sedentário. Preguiçoso, sedentário. Então, isso daí é porque colocam isso pra gente, enfiam a gente dentro dessa caixinha, entendeu? Você pode gostar ou não de fazer esporte, mas no meu caso eu gostava. Eu não fazia porque eu tinha medo de ser zoada. Como fui muitas vezes zoada, entendeu? Eu gostava de andar de bicicleta, ia até o parque direto, ficavam me xingando, é gorda quando eu ia pro parque, sabe? Tipo, bizarra essa necessidade que as pessoas têm de ofender as pessoas gordas. Assim, de ofender não, né? De agredir mais do que nada. E, enfim, eu esse ano eu voltei a engordar um pouco, né? Eu acho que eu já engordei já uns 7 quilos esse ano. E eu tô num trabalho de aceitar esse meu momento, entendeu? Tipo assim, de gostar de mim agora, estando mais gorda. Eu não tô me culpando, eu tô comendo mesmo mais que eu tô com vontade. E eu quero me aceitar assim, sabe? E me aceitar de todas as maneiras. E quando a gente publica a foto nossa, mostrando o nosso corpo, não é só um grito de empoderamento, mas é também, assim, questionar esses padrões da sociedade que nos transformou em doentes, né?
Sim, sem dúvida. Você acha que o acolhimento, quando você expõe que você é soropositiva, é maior do que quando as pessoas te veem sendo uma mulher gorda? Isso, você tentou me falar isso em algum momento, assim? Que você falou que você perdeu muito tempo com a gordofobia e tal? Ou não tem nada a ver, eu tô viajando. Cara, não, eu acho que sim, Jéssica, de verdade, porque assim, quando eu falo para as pessoas que eu sou soropositiva, né, que eu vivo com HIV, geralmente eu falo numa posição assim que a pessoa já me conhece, que eu tenho certa intimidade, então a pessoa, de alguma maneira, já gosta de mim. Quando eu ando pela rua, as pessoas não me conhecem, mas eu já estou andando pela rua com o meu corpo gordo, entendeu? Então, as pessoas, justamente pelo fato de elas não me conhecerem, elas também não têm filtros ao me agredir, sabe? Elas não me conhecem, então foda-se, sabe? Então, eu acho que é muito pior, na verdade, porque a gordofobia e a sorologia positiva, elas estão em lugares diferentes. Apesar do estigma em relação à sorologia que existe, sabe, é uma coisa mais íntima, né? Que você fala num momento de intimidade mesmo com as pessoas que você gosta. Por mais que eu esteja falando aqui abertamente, com certeza, se eu começar a namorar novamente em breve, eu vou ter que ter essa conversa com a minha namorada. E assim, eu não vou mandar esse podcast pra ela, entendeu? Eu vou falar. Agora, já em relação à gordofobia, é outro esquema, entendeu? Porque assim, não tem como esconder. A gordura tá colada no meu corpo aqui. Por onde eu vou, ela tá junto. E as pessoas odeiam gente gorda. Ainda mais gente gorda que se acha bonita, que se gosta. Nossa, é afrontoso, né? Como assim? Então, mas é por isso que a gente tem que cada vez se amar mais, sabe? Porque essas pessoas que têm tanto ódio contra a gente, ou contra negros, ou contra LGBTs, QI+, essas pessoas, elas não olham para si mesmas, elas também se odeiam, entendeu? E a gente não pode viver a nossa vida tendo elas como referência, sabe? A nossa referência tem que ser nós mesmos. Por isso que eu disse pra você, né, quando você me perguntou, quem tem HIV não sabe com quem falar, vai procurar outras pessoas que estão na mesma situação, sabe? Assim como eu encontrei você em relação à gordofobia, isso começou a me empoderar, a partir daí eu fui conhecer alguns grupos, né, nos quais as pessoas falavam sobre isso. Tem algumas, como se diz... influenciadoras falam sobre isso, como aquela Alexandra Gurgel. Os vídeos dela também foram super importantes para mim, para me aceitar. Mas principalmente a gente tem que, cara, no meu caso, assim, trabalhar a espiritualidade, o amor, a autoaceitação, o amor próprio. Isso é imprescindível, porque durante 20 anos da minha vida, eu trabalhei me odiar, entendeu? Todos os dias, porque eu era gorda. E agora eu tenho que fazer o trabalho reverso. É muito difícil esse trabalho, entendeu? Convencer a minha cabeça que eu mereço ser amada, que eu sou bonita. É muito foda fazer isso. Todo dia eu tenho que fazer. E ainda assim, eu vivo caindo em trampa, entendeu? Direto eu gosto de algumas pessoas e as pessoas também gostam de mim, mas eu não acredito que elas gostam de mim, porque é como se eu não merecesse, sabe, esse amor. Isso é zoado. Sim, muito foda. Marina, que troca incrível, que legal, que aula que você deu lindo, de tudo, que episódio maravilhoso, que poesia incrível. Eu tô aqui só escutando. Eu tô ansiosa. O Tadeu tá super só escutando, porque ele tá respeitando ali, porque o Tadeu, apesar dele ser um cara legal, ele é um cara muito privilegiado. Então, ele vem do podcast, na verdade, pra ouvir eventualmente, ele faz perguntas. Brincadeira, ele é muito querido e maravilhoso. Eu provoco. Sim. Gente, eu falo demais, vocês me desculpam. Imagina. Mas a gente queria muito te ouvir. A gente quer que você venha pra cá pra tomar um chopp, com a gente gravar ao vivo. A gente quer tocar o terror mesmo. E a gente fica feliz que você use o Rabiscos pra falar, né? Tanto sobre nossa. Sim, muito bom. O Rabiscos tá aqui pra isso, né? A gente só tem um quadro no final de cada episódio. A gente deixa uma indicação de livro ou alguma coisa que a pessoa tá lendo, chama na sua estante. E aí eu queria te perguntar o que tem na sua estante, o que você tem lido, você tem alguma indicação? Você tá lendo agora e tal. Cara, nossa, eu tô lendo, aquele momento que eu tô lendo várias coisas ao mesmo tempo, mas peraí que eu tô indo ali na minha cabeceira
escolher alguma coisa assim. Beleza. Específica. Tá, enquanto isso eu vou deixar a minha indicação, que a gente já falou dela aqui hoje, que é o livro do Ramon, que é o Tente Entender o que Tento Dizer. É um livro, uma antologia de poesias, tem vários nomes, tem Maria Valéria Rezende, Letícia Brito, Chacal, tem uma galera muito potente, assim, a Mara Moira, que vale muito a pena ser lido. Eu li ele, confesso, na livraria ontem, depois eu me arrependi de não ter comprado, mas é um livro que fala sobre HIV, muito embora tenha esses apontamentos que a Marina falou sobre não ter, assim, esse protagonismo de mulheres, mas tem mulheres escrevendo sobre, e eu achei que é um livro importante, até porque ele traz as palavras na capa, né, poesia mais HIV/AIDS, então ele é ali uma tentativa de chamar e jogar luz no assunto, então eu gosto bastante. Mas vamos lá, Marina, o que você está lendo? Olha, eu vou dar 2 sugestões que falam sobre os temas que a gente conversou hoje, tá? Tá. Então, primeiro eu queria recomendar O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, uma jornalista canadense, se eu não me engano. Eu não terminei de ler o livro dela, mas, assim, é espetacular. É muito bom. Espetacular. Fala justamente sobre a gordofobia, a pressão estética, a diferença entre essas coisas e como a indústria da beleza transformou a nossa sociedade, né, principalmente as mulheres, em pessoas doentes. A gente desenvolveu um monte de doença psicológica, outras coisas como bulimia e anorexia, que também são psicológicas, enfim, diversas doenças por conta, sabe, dessa publicidade bizarra, de ficar sempre magro, de ter uma vida, um corpo que não corresponde à realidade humana. Então, esse é um excelente livro. E um outro que eu li agora, que eu gostei muito, da Susan Sontag, que é uma filósofa americana, chama AIDS e Suas Metáforas. E a Susan, ela teve câncer, né? E ela escreveu um livro falando sobre as metáforas da doença, especificamente do câncer, e como, né, esse medo coletivo da sociedade transforma as pessoas que estão doentes em mais doentes ainda por conta, né, do medo do estigma e etc. E como isso atrapalha na cura, né? A doença mental, emocional, como atrapalha na cura. E daí, logo em seguida, os amigos dela começaram a morrer de AIDS nos anos 80 e nos 90. E bem na crise da epidemia. E daí ela escreveu esse apêndice, né, que acabou virando um livrinho, que é muito interessante, no qual ela questiona diversas metáforas usadas, assim, sabe? Principalmente as metáforas militares, o vírus que invadiu e não sei o quê. E daí isso faz com que a pessoa que tem o vírus seja sempre o inimigo a ser combatido, a ser morto, né? E acho que isso é um dos motivos pelos quais o preconceito e o estigma saem tão fortalecidos. Legal. Então, são as minhas dicas. Muito bom, muito bom. E a sua dica, Tadeu? A minha dica é um livro que eu já dei dica aqui em algum episódio, que eu não lembro qual, mas eu acho pertinente falar dele de novo, já que eu falei 1000 vezes, todo mundo sabe que eu sou muito fã do Caio. Inclusive, a frase que eu deixaria pro programa hoje seria: mudei muito e não preciso que acredite na minha mudança para que eu tenha mudado, né? E o livro que eu indico dele é um dos que eu mais gosto, que é Ovelhas Negras, não é o mais aclamado, mas ele é meio autobiográfico e eu gosto demais. Ok, foi muito bom. Marina, novamente, muito obrigada. Valeu pela muito presença. Sucesso com o Exposta. E venha participar pessoalmente, vem lançar ele aqui, sei lá. Estamos encerrando com muito louvor aí. Quero agradecer muito a sua presença, quero agradecer também os nossos ouvintes que têm cada vez participado mais. Quero mandar um beijo para Nicole, que pediu um beijo. Beijo, Nicole! Super ouvinte nossa, beijo, muito Nicole. Querida, muito especial. E obrigado, Marina, mais uma vez, foi muito lindo e eu acho que vai ser um marco muito importante na história do Rabiscos, esse episódio. É isso. Que bom. Obrigado, viu? Fico muito feliz pelo convite. Não, gente, espera, antes de desligar, eu quero terminar com uma poesia, já que eu tô... Claro! Vai lá. Você que manda. Que vou. Só vai. Você que manda, só vai. Poesia vai. A gente nunca nega. Então, essa poesia se chama Positiva e ela fala sobre o momento no qual eu descobri, tá? Então, vamos lá. Dia 20 de maio de 2012. Eu escrevi na época que eu estava no hospital. Hoje o meu mundo não desabou e as nuvens pesadas se esvaíram no céu. Um sorriso de criança ainda me anima, mesmo sentada na cadeira de réu. Você que pensa que minha vida acabou, você não me conhece. Prazer, sou Marina. E as minhas angústias eu aprisiono num papel. Eu nunca me jeitei cocaína, mas fumei maconha a granel. Cerveja, vinho, vodka, energético, sempre em doses cavalares.
agora fazem parte do passado, assim como o estilo de vida frenético. Hoje, meus pulmões respiram novos ares, mais leves, livres e purificados. Já não me importa o teu falso cognato, minha culpa e desculpas esfarrapadas, eu as ignoro no ato. Com minha bela família e amigos amados, não me sobra tempo para escapadas. Minha vida já não é encher linguiça, nem passar argamassa nos hiatos. Serão dias que irei à missa só para agradecer a Deus pela vida. Não é papo de bitolado, crente ou gente indecente, nem de padre, pastor, sheik ou rabino, mas de quem cujo corpo padeceu doente e um vírus mudou seu destino. Hoje transbordo gratidão a Deus e àqueles por poder levantar e seguir em frente. Agarrada na família e aos amigos mais rentes, eu passo batido pelas amenidades. Foda-se o que regurgitou o presidente. Para não ficar sozinha na ilha, vou esquivando as tais verdades, mirando sempre a paz e a realidade. Como mulher, amiga, irmã, como filha, eu cravei na minha vida os meus dentes. E aqueles poucos não quero deixar saudade, ao menos não por enquanto. Quero os bem do meu lado, quase grudados, sem espaço para correr o pranto, porque o amor é a única verdade e não me cansa idolatrá-lo tanto. Muito bom. Uou, encerramos com chave de ouro. Encerramos. Marina, obrigada. Show de bola. Obrigado mais uma vez e um beijão a todos. Encerramos assim, então, com muita beleza e muita poesia. Beijão a todos. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau.